Meus amados, a mensagem de hoje, ela tem o título Continue a Jornada. Continue a Jornada. Você sabe que Deus chamou Abrão, que depois veio ser Abraão, né? Deus chamou Abrão para sair da sua terra e ir até Canaã. A palavra foi bem clara em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 até o 3, aonde diz: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que essa palavra se cumprisse na totalidade, demorou bastante, demorou muito para que essa palavra se cumprisse de todo. Embora eles tivessem clareza, eu devo sair daqui, eu devo chegar em Canaã. E eu creio, queridos, que nós como igreja, como Fonte Church, especialmente de Caxias do Sul, nós temos muito claro, há anos, desde antes de mim, a missão dessa igreja. Nós estamos hoje aqui no nosso Fonte Day, onde nós queremos relembrar alguns princípios da igreja, e nós sabemos desde o começo que essa é uma igreja apostólica e profética. Eu gosto desse texto que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20, e ele nos diz: juntos somos uma casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas e a pedra angular que é o próprio Cristo. No sentido apostólico, nós cremos que somos uma igreja chamada a sermos multiplicadores de discípulos de Jesus, amém? Multiplicadores de discípulos de Jesus que são enviados, são missionários através das células que vão invadindo os bairros, mas também em cada área da sociedade, através do seu emprego, dos seus estudos. E somos uma igreja profética, crendo no mover pentecostal através da manifestação dos dons do Espírito Santo, amém? E se nós temos essa visão clara, nós precisamos caminhar nessa direção também, amém? Mas e se essa história do Abraão, tivesse começado um pouquinho mais cedo? Será que isso seria possível? Eu me deparei com esse texto muito interessante de Gênesis 11:31, que ele diz o seguinte: certo dia, Terá tomou seu filho, Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou para Ur dos Caldeus. Eles partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Olha que interessante. Não estou dizendo que foi Deus que mandou para ele, ou que foi vontade dele, eu não sei porquê. Eu sei que um dia, o pai do Abrão, o Terá, ele acordou e disse: vamos para Canaã. Por qual motivo eu não sei. Eu sei que ele acordou e disse: vamos para Canaã. E ele foi. E ele estava indo para Canaã, caminhando para Canaã eu vou, e aquele negócio todo, e vamos para Canaã. Mas, diz o texto assim: partiu em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Ele começou uma jornada. Ele tinha um objetivo. Ele tinha uma clareza. Terá sabia: é isso que eu quero da vida. O pai do Abrão: o que você quer da vida, Terá? Eu quero ir para Canaã. Qual o seu objetivo? Canaã. Com quem você vai? Com tudo que eu tenho, com toda a minha família. Eu vou para Canaã. Esse é o meu objetivo, esse é o meu sonho. Eu vou para Canaã. Mas, ou como dizem alguns gaúchos aqui, né? Mas ele parou. Ele chegou, metaforicamente, chegou no meio e se contentou com aquilo. Ele fez um pedaço da jornada. E ele se contentou em ficar ali. Tá bom. Eu não atingi o meu objetivo, mas eu fiz um pedaço. Eu não estou onde eu queria estar, mas eu, pelo menos, estou mais perto que antes. E
pior do que ele parou, diz que ele se estabeleceu ali. Primeiro ele saiu, caminhou, depois ele parou e depois ele se estabeleceu. Primeiro ele parou, depois ele se estabeleceu. Não, esse aí está bem na frente já, gente. Primeiro ele parou e depois ele se estabeleceu. Quem sabe o Terá até pensou assim, não, mas eu vou só parar um pouquinho aqui e depois eu continuo. Mas a pausa foi convertida em uma moradia definitiva. Você quer saber onde nós estamos chegando? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era, melhor dizendo, seu objetivo para a sua vida cristã? Aquilo que você entendia que era o que Deus queria para a sua vida. Sonho de Deus para a sua vida. Você discerniu, essa é a vontade de Deus para mim. Talvez você fez que nem o Terá. Você saiu caminhando, eu vou para Canaã. E quando você chegou ali, parou. E deu uma pausa. Não, mas é só uma pausa, eu vou continuar. E ele nunca mais continuou. Como está a sua vida cristã? Você está indo para onde Deus te chamou para ir ou você fez uma pausa e a pausa se tornou uma moradia? E o teu casamento? Você tinha aquela ideia do que é um casamento cristão, você pensou, e aí você casou, e aí no outro dia a mulher já não estava igual como na festa de casamento, a maquiagem já tinha desmanchado, né? O maridão já não estava com listerina em dia, aquela coisa toda. E aí você foi até um pedaço e parou e disse assim, bom, mas pelo menos meu casamento ele é assim. Né? Deu aquela, acho que o Chaves que fazia assim, né, com a perna. Pelo menos está melhor que os do mundo, né? Eu estou perguntando para você se você está caminhando na direção de Canaã ou se você parou no meio do caminho. Se você continua indo naquilo que era o seu objetivo lá atrás ou se simplesmente você disse, não, mas já está bom assim. E não estou sendo contra você ter um contentamento no sentido positivo, de estar feliz, porque você tem que celebrar o que você tem. Você tem que celebrar o que você já conquistou até aqui. Mas celebrar o que você já conquistou aqui não significa deixar de sonhar com o lugar que Deus quer te colocar. São duas coisas diferentes também. Você começou aquela célula vibrante, animado, cheio de vida e de repente... Ah, mas tá bom a célula assim. Né? Porque assim, esse negócio de multiplicar uma célula, é tão legal, a gente fica aqui, convidar gente nova, quando vem gente nova, daí muda um pouco, e aí parou no meio do caminho. Bom, no início da jornada tudo é festa, tudo é tranquilo, tudo é feliz, depois vem as lutas, vem os desafios, só que às vezes, pensa comigo, início da jornada, festa, tá tudo fácil. Certo? Aí vem luta, vem desafio. Chegou no meio da jornada, às vezes tem um oásis montado. E aí você chega no oásis, você olha para trás, tinha luta até aqui. Você olha para frente, tem luta de novo. Aí você diz, aqui tá tão bom. E você encontra um lugar confortável no meio do caminho. E aí vem aquele ditado, que o bom é o pior inimigo do melhor. Porque aí você sabe que se você voltar para trás vai ter luta de novo, se for para frente vai ter luta de novo, então prefere ficar parado ali. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que pecar é errar o alvo? Muito obrigado. Pecar é errar o alvo? E se o objetivo era chegar aqui e você se estabeleceu aqui, você acertou o alvo? Pergunta valendo 1 milhão. Você acertou o alvo? Você fez o quê? Ó, o objetivo era chegar aqui. Você chegou aqui, você acertou o alvo? O que você fez com o alvo? Você errou o alvo. Errar o alvo é o quê? Eita. Não sei se essa minha lógica está certa, mas viver aquém daquilo que Deus tem para nós é um problema.
é um problema. Parar antes do fim da jornada é parar no meio. É aceitar o meio. Deus quer isso para mim, mas eu fico no meio. Porque o que Deus quer para mim exige mais entrega, exige mais esforço, e eu já me esforcei para chegar até aqui. Já foi difícil chegar até aqui, já foi difícil ser quem eu sou hoje, eu quero descansar um pouquinho, e a pausa vai virando uma parada. E o mas vai virando uma estadia, e você acaba se mudando e ficando ali. Só que quem aceita o meio, e desiste de viver o centro da vontade de Deus, ele está no meio, ele está na mediocridade. Ele está bom aqui, está bom até aqui na média, eu não preciso viver o que Deus tem para mim, eu posso ficar aqui no meio entre como era a minha vida antes, entre o que Deus quer para mim, eu posso ficar aqui no meio, na mediocridade. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí, solteiros, não aproveitem esse momento. Diga para ela, eu vejo em você alguém que não é medíocre. Você vai até o fim. Desculpa, bebê. Eu falei alto, incomodei o bebê. Deixa eu te contar uma coisa. Olha o que diz Apocalipse 3, o versículo 15 e o versículo 16. Eu sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque você é como água morna, nem frente nem fria, eu vomitarei da minha boca. O Senhor escreve a Laodiceia, e o que acontece? Eles tinham uma cidade ao lado, que era Hierápolis, que tinha fontes de água termal e medicinal, e aquela água era quentinha e medicinal. Então a água vinha por um aqueduto até chegar em Laodiceia. Mas quando ela chegava em Laodiceia, ela não estava mais quente, ela estava morna. Por outro lado, eles tinham também Colossos, que tinha fontes de água refrescantes. E aí o Senhor escreve para Laodiceia dizendo, olha, vocês estão sabendo a água que chega para vocês? Ela não está mais nem quente que nem ela era lá em Hierápolis, mas ela também não é uma água fresquinha que nem a água de Colossos. A água de vocês está morna. E quando aquela água chegava morna, uma água carregada de minerais, ela não era mais nem medicinal por causa do trajeto, não era mais quente, mas também não era fresca e não era boa de tomar porque ela era carregada de minerais. E literalmente ela era nauseante. Você pegasse aquela água no aqueduto, morna do jeito que estava, colocasse na boca, ela poderia causar náusea, ânsia de vômito. E o Senhor estava dizendo para aquela igreja, vocês não estão nem no frio, nem no quente. Vocês não têm nem a água quente de Hierápolis, nem a água fria de Colosso, vocês estão no meio. E isso gera ânsia, gera náusea. Logo, a pessoa estava aqui, caminhou até a metade do caminho, a vontade de Deus está lá, ela ficou no meio, ela escolheu o caminho da mediocridade. É nauseante aos olhos de Deus. Porque Jesus não morreu na cruz para a gente viver só metade do que Ele tem para a gente. Então, pensa, reflete. O que Deus quer para a sua vida de fé? O que Deus quer para o seu casamento? O que Deus quer para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa? O que Deus quer? Não é o meu objetivo, é o que o Senhor sonha para você. Romanos 12, 11 diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, mas sejam fervorosos de espírito. Aleluia! Em nome de Jesus, você não é do meio, você não é guamorna, você é fervoroso, amém? Então levante as estacas da sua célula e continue marchando na direção da multiplicação, amém? Pegue na mão do seu discípulo e continue conduzindo ele na direção de ser um líder. Abrace o seu cônjuge e continue levando ele na direção daquele casamento que Jesus tem para vocês. Agarre seus filhos e continue conduzindo eles para viver no centro da vontade de Deus. Tome essa profissão que você tem e leve ela até o final, até o centro da vontade de Deus. Pegue essa empresa que você tem, leve ela até o centro da vontade de Deus. Não erre o alvo, não pare no caminho, porque
Parar no meio do caminho também é errar o alvo. Parar. Pior que parar é se estabelecer ali. Sabe? A igreja tá boa? Sinceramente, tá. Tá uma delícia. Tá bom de conviver, tá gostoso de estar com os irmãos. Mas vamos parar aqui? Não. Vamos seguir em frente. Célula tá boa? Tá boa. Vamos parar por aqui? Não, vamos seguir em frente. Os ministérios estão funcionando? Estão, mas vamos parar por aqui? Não, vamos em frente. Eu me recuso a parar em Arã, eu vou para Canaã, e você? Eu não quero me acomodar. Em que área da sua vida você parou? De repente você parou na vida de oração. De repente você parou nos seus estudos da Bíblia. Aí você gostava tanto de estudar a Bíblia, mas agora você chegou na média dos outros crentes, daí você já está ligado, já está bom assim, não precisa estudar mais. Quem sabe você parou a sua busca pela santidade. Você antes queria parar de pecar, estava lutando contra o pecado, mas chegou um ponto que aí você olhou, estava no meio já e disse, a maioria daqueles pecados feios eu não faço mais, daqui para frente aqueles outros, então aqui tá legal. Tá tudo bem. Eu às vezes faço um pecadinho aqui e ali, mas todo mundo faz esse tipo de coisa. E aí foi se acomodando. Porque avançar sempre exige luta. Avançar sempre exige abnegação, exige disciplina. E o ser humano, desde o pecado, ele é naturalmente preguiçoso. Mas você não é assim, amém? Aleluia. Você parou de evangelizar? Porque talvez quando você iniciou a sua jornada, você gostava tanto de compartilhar, de testemunhar. Afinal de contas, você recebeu poder para ser testemunha, né? Poder para ser testemunha. Para compartilhar o evangelho que o Senhor tem colocado no teu coração. Mas de repente você parou de evangelizar. Por que você parou de evangelizar? Segunda coisa, eu quero falar quando a grama do vizinho ela é mais verde. A grama do vizinho é mais verde. Mais tarde, quando o Abraão agora, o Abrão, né, não mais o Terá, mas o próprio Abrão foi chamado por Deus, estava indo para Canaã, e ele estava levando junto consigo o seu sobrinho Ló. Então pense comigo, Abrão tinha uma promessa de Deus. Através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Abraão tinha o chamado de Deus. E o Ló estava com ele. Chegou um momento que houve conflito entre os pastores de ovelha do Ló e os pastores de ovelha do Abrão. Eles entraram num conflito porque era muito grande. E aí o Abrão chega e diz, Ló, você pode escolher qualquer lugar que você quiser. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Qual seria a escolha mais lógica ao meu ver? Tio, você é o escolhido de Deus, tio. Deus tem uma promessa na tua vida, tio. Eu vou pegar todos os meus rebanhos, eu vou ofertar ao Senhor agora, vou matar todo o meu rebanho, vou sacrificar ao Senhor agora, e daqui para frente eu vou ser um dos teus funcionários, mas eu não saio de perto de ti, porque Deus escolheu fazer através de você uma grande obra. Essa seria o mais lógico. Abrir mão de tudo que é temporário por algo que é eterno. Por um futuro eterno. A descendência de Ló estaria abrindo mão de tudo para estar perto daquilo que Deus estava fazendo através de Abrão. Esse seria o mais lógico. Mas, diz em Gênesis 13:11, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste, onde estavam, e partiu para lá e se separou do seu tio. Naquela época, aquela região era uma região muito fértil. Então, o Ló olha para um lado, olha para o outro, percebe a região que ele achava que era a mais fértil e diz, eu vou me mudar para cá. E ele se aparta do seu tio. Algo parecido com o que Esaú fez. Ló viu a grama do vizinho mais verde. Ló viu que o processo de gratificação imediata era mais fácil do que o de gratificação eterna. Meu Deus. Ló ficou com o presente, mas a sua descendência perdeu o futuro. Você que conhece um pouco a história de Ló. Meu Deus do céu. Porque nessa jornada, nós muitas vezes vamos ter que escolher coisas que só têm uma recompensa eterna e abrir mão de coisas que têm uma recompensa imediata. Às vezes você vai abrir, nós estávamos até conversando, eu não me lembro se foi aqui ou onde foi, acho que foi aqui no café da manhã do Coral. Daí alguém disse,
nós conversando, e daí eu disse assim que quando não há recompensa, a recompensa é maior. Quando não há recompensa, a recompensa é maior. Porque se ninguém te agradece, ninguém te aplaude, ninguém te paga, fica tudo na conta de Deus. Então a recompensa é eterna. Mas a nossa mente, ela tende a olhar para o agora. Tá dando para entender? Terceira coisa. Vamos avançar um pouco mais à frente. Eles agora já tinham passado todo esse processo e agora a galera estava lá no Egito de escravo e eles estavam saindo do Egito de escravidão e novamente estavam indo para Canaã. Mas eles tinham trocado a mentalidade da submissão pela mentalidade da subserviência. O que seria isso? Em vez deles estarem trabalhando dentro da missão que Deus tinha para eles, que era ir para Canaã, eles olharam para o Egito e entenderam que era melhor servir lá do que o processo difícil de caminhar no deserto. Olha só Números 11, 5 e 6. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito? Tem alguma coisa errada nesse versículo? O que está errado aqui? Como assim comia o peixe de graça? Tá, tudo bem, ia lá no rio e pescava, mas, vocês eram escravos lá? Que história é essa de peixe de graça? Que saudade do pepino. Ah, sim, agora dá para entender. Que saudade dos pepinos, dos melões, uau, do alho silvestre. Mas agora a nossa alma está seca. Por que a tua alma está seca, meu filho? Porque não vemos nada a não ser esse maná. Está entendendo? Porque o que acontece? No Egito eles estavam, digamos, no meio do caminho. Eles estavam ali. E se eles quisessem, eles podiam pescar de graça um peixe. Olha que legal. E tinha melão e pepino. Uau! Mas agora, no deserto, eles tinham que levantar acampamento, desmanchar acampamento, caminhar, e daí chovia comida do céu. A alma deles ficou seca, diz ali. Por quê? Porque esse negócio de ficar chovendo comida do céu, e nem tinham lançado, tá chovendo hambúrguer ainda. Meu Deus, os olhos deles estavam só no presente. E, inclusive, estavam minimizando o sofrimento do passado. Porque antes era melhor. Sim, porque o antes já passou, né? A dor do antes já passou, então tu achou que antes era melhor. Estavam minimizando o que tinha acontecido no passado. Estavam olhando para os problemas e não estavam olhando para frente, para a eternidade. Meu Deus do céu. Você já nasceu de novo. Você, quem sabe, já foi até batizado no Espírito Santo. Então tem que transformar aqui, transformar a mente. Amém? Chega de mimimi, chega de murmuração, caminhar em frente. Parar no meio do caminho é perigoso demais. Parar no meio do caminho. Deus não nos chamou para uma vida mediana. Deus não nos chamou para um casamento mediano. Deus nos chamou para caminhar na direção de Canaã. Amém? Quem vai marchar para Canaã? Aleluia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e se colocar de pé. Eu quero perguntar, querido, você está fechando os olhos para não se distrair, você está se colocando de pé para não ficar cansado? Me diga, para onde Deus te chamou? Por que você parou no meio da jornada? Por que você caminhou até aqui? Disse que ia ser só uma pausa, mas não saiu mais. E transformou o que era só uma pausa momentânea numa morada definitiva. Levante as estacas. Levante as estacas, porque está na hora, a nuvem está se movendo, a coluna de fogo está se movendo.
Parar no meio também é errar o alvo. E errar o alvo é pecado. Não aceite mais a mediocridade na sua vida. Não aceite mais a mediocridade naquilo que Deus te chamou para viver, na obra que Deus te chamou, no ministério que Deus te deu. Não aceite mais mediocridade. Caminhe na direção de Canaã. Você está bem estabelecido nesse oásis. Tem lutas à frente? Tem. Mas vale mais a pena enfrentar o desafio do presente do que perder o futuro. É tempo de levantar as tendas e caminhar. É tempo de sair dos lugares da acomodação para voltar aos lugares do sobrenatural. Porque quando nós nos expomos àquilo que está além da nossa capacidade, nós experimentamos aquilo que vem do Deus para o qual todas as coisas são possíveis. Mas se nós não nos arriscamos e ficamos só dentro daquilo que dominamos, é como se estivéssemos dizendo: Senhor, aqui está tranquilo, brigadão, valeu, não preciso de ajuda. Então eu quero convidar você, levante as tendas. Vamos lá multiplicar essa célula. Vamos lá ser missionário dentro do teu trabalho. Vamos lá ser missionário dentro da tua escola. Vamos lá ser luz e sal. Vamos lá manifestar o poder do Espírito. Vamos orar pelas pessoas. Vamos, em nome de Jesus, curar os enfermos. Vamos entregar palavras de profecias. Vamos orar por batismo no Espírito Santo. Essa igreja está boa, mas nós não vamos parar no meio. Nós vamos caminhar na direção de Canaã. Nós vamos caminhar na direção daquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos desistir de evangelizar. Mas o que vão pensar de mim se eu ficar falando lá na empresa, lá na escola, lá na rua, lá no hospital? Eles vão pensar que tu é um crente cheio do poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Hoje eu passei na padaria. Enquanto eu estava lá na padaria, eu perguntei: tem pão? Não tem pão. Tá, e aquele outro tipo, parecido com pão? Não, eu não sei o código. Tá, então o que eu faço se não tem pão, não tem código? Não, na verdade eu não sei, porque eu não trabalho aqui. Eu sou da confeitaria. Aí eu pensei em dizer alguma coisa, me preparei para dizer e fiquei quieto. Porque às vezes é melhor ficar quieto que falar bobagem. Mas que decepção chegar numa padaria e não ter pão. Meu Deus. Quem foi a Belém, a padaria, encontra lá o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E quem chega nessa casa tem que encontrar pão. Quem encontra com você no teu trabalho tem que encontrar pão. Quem vai até a tua casa tem que encontrar pão. É isso que vão pensar se você vai evangelizar, que é uma padaria que tem pão. Você não decepcione, querido, esse mundo, porque esse mundo sabe que tem algo diferente em você. As pessoas sabem que tem algo diferente em você. Não tente ser igual a todo mundo, porque você não é. A palavra diz: vós não sois deste mundo. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, levanta um exército, Senhor. Um exército de pessoas que não se conformam em ficar onde estão, mas que querem caminhar na direção daquilo que o Senhor quer. Tira-nos, Deus, do comodismo, Senhor. Tira-nos da paralisia, Senhor. Leva-nos na direção do centro da Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado assim: eu estou indo para Canaã, e você? Vamos junto? Dê um abraço nela e diga: eu acredito. Eu sei, eu acredito. Você está indo, você vai. Olha para outra pessoa, abraça outra pessoa e diz assim: nós não vamos ficar parados. Nós vamos em frente. Tá bom, mas vai ficar melhor. Não abra mão do eterno por causa do momentâneo.